Nação! Estamos no ar com mais um Fala Nação. Dessa vez a gente vai entrevistar uma rubro-negra que frequenta Engenhão, frequentou Maracanã e tem uma língua afiada quando é para falar do Flamengo. Língua afiada. Tudo bem, Tati? Seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Tudo ótimo, Dani. Obrigada a você pelo convite. É uma honra participar do Fala Nação. Como é que é a sua história pelo Flamengo? Vem de família, vem de berço? Conta um pouco pra gente. Então, meu pai é um vascaíno assim meio chato, sabe? Tem algum que não Tentou é de, chato? ele tentou de todas as formas me aliciar na infância para me tornar uma vascaína, mas em contrapartida minha mãe é uma rubro-negra muito fã do Zico e esse amor dela pelo Flamengo me fez crescer também com essa história. E aí eu não tive uma infância muito de ir ao Maracanã por conta disso, né? Que meu pai é vascaíno e minha mãe não frequentava muito. Mas aí o tempo foi passando e eu convenci meu pai vascaíno aos jogos do Flamengo. E aí? E aí ele, Ele ia na. ele ia e me levava. Eu não torcia pelo Flamengo, mas me levava. Isso já era um acalanto pro meu coração. Ele desistiu de me tornar uma vascaína. Olha, eu que tenho pai tricolor, meu pai nunca me levou ao jogo do Maracanã, não. Flamengo, Às não. vezes ele tentava Você é uma uma troca. graciada. Tipo, eu te levo, mas você assiste no Vasco. Aí eu falava que assistia, mas eu não ia. Eu fazia ele me levar e não ia. Mas aí depois crescendo, indo com amigos, com os tios. Mas meu pai já me levou várias vezes na torcida do Flamengo e ficava quietinho lá. Porra, uma benção isso, hein? Uma benção. Qual foi o jogo no Maracanã? Engenhão, mas no Maracanã inesquecível para você. Um da história mais recente que foi inesquecível foi aquela arrancada com Joel Santana, que eu ia muito nos jogos e aquilo me emocionou bastante. A torcida abraçou demais o time e foi muito bonita aquela arrancada final. Mas tem vários jogos assim inesquecíveis, derrotas, que a minha primeira decepção mesmo com o Flamengo no Maracanã foi o 3-2 do Fluminense, com aquele gol histórico do Renato Gaúcho. Graças a Deus eu não estava no Maracanã naquele dia. Eu Graças a chorava Deus. de soluçar, assim. Minha mãe achou que eu fosse ter um troço quando eu cheguei em casa, porque eu acho que foi o que eu mais entendi, assim, a primeira derrota que mais machucou foi aquela, assim. Até hoje eu não suporto o Renato Gaúcho, mesmo por tudo que ele fez pelo Flamengo, eu não consigo. Eu tenho um certo trauma. Ah, somos duas. O meu jogo mais terrível no Maracanã foi aquela final do Supercopa que o Grêmio empatou 2-2, faltando poucos minutos para acabar o jogo. Eu tinha certeza que aquele título era nosso. Certeza que era nosso. E, e acabou o Grêmio. Eu demorei, eu acho que eu fui uma das últimas pessoas a saírem do Maracanã naquele dia. Eu prometi que eu nunca mais ia para o Maracanã ver o Flamengo naquele dia. Eu fiquei, Foi numa eu quarta. fiquei assim com o América do México. Eu ficava sem acreditar. As pessoas iam, eu via as pessoas indo embora e eu ficava sentada assim, incrédula. Eu falei, não é possível que a gente foi eliminada. Tem jogos realmente que é ruim de Eu não fui também nesse jogo, não. Graças a Deus também que nesse do América do México eu não fui. eu, Eu fui no do dia no ano anterior, foi do ano anterior, que o Flamengo foi eliminado fazendo 2-0 com aquela atuação, com a pior atuação de árbitro que eu vi na vida, daquele Hector Baldassi. Eu nunca mais vou esquecer o nome desse juiz. e a gente tinha vindo de um campeonato carioca, né? Domingo. De um título, Exatamente. muito acreditando muito que ia fazer, a gente precisava fazer 3 gols, a gente fez 2 gols, o Renato fez 2 gols naquela noite. E não foi. Mas ali eu não saí tão triste quanto eu saí naquele título, não. Aquele dali eu saí com o coração acariciado, com o que a gente fez, o que a gente tinha que fazer.
Eu acho que o Flamengo perder ou ganhar faz parte do jogo. É claro que eu quero sempre ganhar. Mas a maneira como você perde, para mim, em relação ao Flamengo, importa muito. Se você perde de uma maneira escrota, como foi aquele 4-0 ano passado, no Engenhão, contra a LDU, 4-0 ou 4-1? 4-0. 4-0, é. Daquela forma, você pode levar uma goleada jogando muito, e que às vezes eu não vou ficar chateada, mas Time um 4 a apático, 0 é. daquele, Foi um jogo terrível. para mim é terrível. E no Engenhão, qual é o seu jogo inesquecível? Você gosta de frequentar o Engenhão, Tati? Você acha um estádio legal para Não, frequentar? não acho um estádio legal, eu não acho um acesso bacana. Eu acho que tudo complica a ida ao Engenhão. O transporte público é ruim, o estacionamento é caro. Para você, num clássico, para você entrar e sair, você tem que ir com muita antecedência e tem que esperar muito. O entorno é complicado, é mais complicado do que o Maracanã, né? Exatamente. Eu acho que foi um estádio feito num lugar errado, não souberam dimensionar ou faltou planejamento, porque aquele estádio não era para estar naquele lugar. Mas, assim, eu não me oponho a ir ao Engenhão. Acho que a vontade de ver o Flamengo em campo tem que ser maior que isso. Mas no Engenhão, um jogo até eu vinha comentando com as pessoas que vão comigo frequenta que foi muito bacana, foi aquele Flamengo e Cruzeiro, que teve uma campanha para as pessoas irem. Você participou em dois... Do Unido do Flamengo, né? Isso, que eu vi o Engenhão completamente lotado e foi um jogo atípico, a gente começou perdendo de 1-0 e viramos para 5-1. Foi um jogo. Eu acho esse jogo contra o Cruzeiro aquela coisa clássica para mostrar para quem não acredita na força do Flamengo com a torcida. O Flamengo, eu costumo falar, né? O Flamengo sem a torcida é um time comum. O que faz o Flamengo especial é quando a torcida joga ao lado dele. É por isso que a torcida é tão importante para o Flamengo. É por isso que Exatamente, a a gente torcida acha apoiou e enchemos o Engenhão. Uma atuação muito boa do Thiago Neves na época, 3 gols. é isso mesmo. E foi muito bacana ver aquela torcida indo, comparecendo e o pedido que foi feito numa rede social surgiu o efeito, as pessoas se abraçaram e foram. Eu acho bacana, assim. Eu acho que a torcida tem que comparecer mais. Eu acho que é ruim o estádio. Às vezes a fase não tá boa, mas o Flamengo, o diferencial do Flamengo é a torcida. E às vezes a própria torcida esquece isso. Verdade. Não só a torcida, os dirigentes também, né? Exatamente. É o O que, maior. que você achou desse preço de R$ 80 aí que foi colocado para a semifinal? É válido ter um preço desse especial numa semifinal? Eu achei uma bola fora da diretoria. Eu procurei entender, eu estava esperando alguma nota, alguma coisa. E, e eu acho que o argumento não foi válido. Eu acho que se com R$ 80, eu acho que foi 20 mil pessoas que colocamos. Algo por. 18 mil pagantes, né? 21 mil presentes, se eu não me engano. Mas pagante foi um pouco mais de 18 mil. Exatamente. E o time vinha bem. Eu acho que se tivesse um aumento gradativo, alguma coisa assim, mas foi muito brusco, assim. Eu já vinha pagando 60 para ver clássico, que eu achava que também estava fora da realidade, no meio do campeonato. E eu acho que isso assustou um pouco, sim. Mas eu fui, assim, muita gente que foi também por causa do negócio do Zico. Tinha muita gente off-Rio no Engenhão no domingo. Tinha muita gente que veio para ver o Zico, para participar das ações do clube e acabaram indo. Eu acho que poderia ser pior, poderia ter menos pessoas. Eu acho que eles aumentaram e ainda deram sorte que foi 18 mil pelo dia simbólico. Mas eu acho Teve que alguma homenagem para o Zico no jogo? não. Além dos jogadores entrarem com a camisa atrás e a torcida, algumas com imagem, cantando parabéns, não teve nada, não teve um mosaico, não teve nada, não teve nenhuma lembrança assim, o que eu senti muita falta. É para fazer falta mesmo. Perderam uma ótima oportunidade.
Eu achei já que no sábado deu pouca gente na estátua. Eu já fiquei assim, eu falei, caramba, se fosse... Eu até dei o exemplo, falei, se fosse a contratação de um Kaká, a Gávea tá tomada. Assim como foi do Ronaldinho. Eu acho que ainda as pessoas... Eles lançaram, mas também, assim, a diretoria durante a semana lançou que não ia ser aberto, depois lançou que ia ser aberto. Entendeu? Isso tudo se você for pensar na apresentação do Ronaldinho, teve show de música, teve palco, teve toda uma estrutura montada. Agora eles não montaram nenhuma estrutura, eles botaram as estátuas lá, abriram para sócio e pronto. Eles não quiseram fazer festa para o Zico. A verdade é essa. Né? Exatamente. Não teve uma coisa tão explicada. Exatamente. Não quiseram fazer festa na Gávea, não quiseram fazer festa no estádio. O Ronaldinho tem um mosaico, o Pet tem um mosaico, mas o Zico não tem um mosaico. Tem certas coisas que eu não consigo entender. E eu esperava mais até pelo peso do Zico na eleição. Eu esperava mais dessa diretoria, porque o Zico foi um símbolo para essa eleição da Chapa Azul ganhar. Eles se elegeram por causa do Zico. Exatamente. E faltou realmente isso. A Chapa Azul só ganhou por causa do Zico. Só ganhou por causa dessa dicotomia da Patrícia com o Zico. Se não tivesse sido isso, eles não teriam ganhado, não. Eu também acho. Teriam ganhado mesmo. O Zico ainda influi um papel muito importante na vida de muito rubro-negro. Quem acha que quem frequenta a Gávea, quem é sócio do Flamengo, não é Flamengo, essa eleição aí veio para provar isso. Quem frequenta a Gávea é rubro-negro, gente. Ah, porque um ex-presidente do Fluminense é sócio do Flamengo. E aí? Ele pode ser sócio, pode ter o tricolor que mora na Gávea, sócio do Flamengo, mas não é a maioria. A maioria massa é rubro-negra. E a seleção mostrou isso, realmente. A massa é rubro-negra que se preocupa com o futebol. Fala em preocupação em futebol, Tati, a gente está aí numa dispensa coletiva dos esportes olímpicos. Eu sei que você é uma apaixonada por voleibol, assim como eu sou. Você vê com bons olhos o Flamengo não ser só futebol, o Flamengo ter outros esportes acoplados aí, com times competitivos, ou o Flamengo tem que ser mesmo só futebol? Eu vejo com bons olhos e acho que isso engrandece muito o clube. Só que eu acho que esse corte, por exemplo, da ginástica olímpica e do judô, no momento, foi providencial, assim, não tinha como arcar com essa despesa agora. Eu acho que não foi a extinção, porque ainda tem lá a categoria de base, eles tiraram um time profissional. Eu acho que pode ter, eu acho não, tenho certeza que vai ter o retorno de grandes atletas representando o Flamengo. Eu acho que só não tem dinheiro agora para pagar. E o retorno que eles trazem hoje é muito pequeno. E hoje o carro-chefe realmente o que tem que estar na frente de tudo é o futebol. Mas eu como uma fã de esporte, eu torço que o Flamengo seja grande em tudo. Você acha que dá para fazer time de futebol, time de futsal, time de vôlei feminino, masculino? Eu acho que agora não. Eu acho que agora tem que arrumar a casa. Mas eu acho que no futuro, uma gestão séria tem como, sim, ser um clube grande em todos os sentidos. Mas agora teve muita coisa errada em muito tempo. E eles estão muito pouco tempo na diretoria. Então acho que para arrumar ainda falta um pouquinho. A Patrícia Amorim foi a pior presidente que você viu passar pelo Flamengo? Foi. Foi a pior. Eu não sei em números assim de dívida, de tudo, mas pelo menos foi que eu via despertar mais sentimento assim de raiva, ai, não aguento mais ver essa mulher na frente do clube. Ela despertava isso, era quase uma unanimidade, não pode falar que era, mas eu vi assim, se ela continuar, o fim vai ser triste. Você acredita que se a Patrícia continuasse no Flamengo, o Flamengo ia para a segunda divisão? Eu não sei se ia porque ela não tinha poder todo
porque eu acho que o Flamengo sobrevive a dias ruins por outros fatores, assim como a torcida, como jogadores que acreditam, mas eu acho que poderia ser muito ruim da estrutura do clube. Eu não acredito que o Flamengo caia para a segunda divisão nem com a Patrícia Amorim, mas eu acho que estruturalmente o Flamengo ia ser muito menor do que ele é. Verdade, verdade. Acho que a principal coisa que a Patrícia Amorim fez com a rubro-negrada nesse período dela foi a baixa da autoestima. Eu acho que foi o principal. Gente, eu ia pro estádio, mas eu ia, sei lá, de cabeça baixa, eu não tinha confiança no time. Eu falava, cara, ainda tomara que isso acabe para devolver a esperança. Ela acabou com a esperança Verdade, de dias melhores. verdade. Sempre usando a mesma desculpa, né? Que era mulher. Que todo mundo tinha preconceito com ela porque ela é mulher. Isso dava uma raiva. Exatamente, ainda Isso me jogava dava com uma isso. raiva sem tamanho, você não tem ideia. Você não tem noção, me dá uma raiva muito grande. Mas enfim, passou. Qual é o título inesquecível que você viu do Flamengo? O título. Foi em Não foi o 2009. tri de 2001, não? Não, o inesquecível foi em 2009, porque há 17 anos sem ganhar um campeonato brasileiro. Eu não me lembrava do último. Então eu não tinha essa emoção assim para lembrar para mim de um título tão importante na minha vida. Então 2009 realmente foi uma loucura. Eu dormi na fila para conseguir ingresso, não consegui ingresso e comprei por Isso! cambista por quase R$ 400. Foi, eu não conseguia. No último minuto eu consegui de um cambista, tinha um cartão tipo com a paisagem do Rio, Cristo de braços abertos, que ele vendia convite de escola de samba, de jogo de futebol, e eu comprei por R$ 350 aquele ingresso. É E verdade. foi os mais bem pagos da minha vida, porque se eu não tivesse comprado, eu ia estar hoje muito arrependido. Então aquela arrancada, aquela esperança que a gente tinha, nós vamos conseguir. O Pet, eu acho que foi, todo mundo fala muito do Adriano, mas o Pet para mim foi muito importante naquele time. Aquele jogo do Atlético Mineiro lá, que ele fez aquele gol de olímpico. Foi. Eu acho Foi que em Atlético Mineiro, acho que foi, 2009 né? teve muitas coisas no Flamengo que nunca mais vai se repetir, né? O Álvaro jogou futebol, o Maldonado voltou a jogar futebol, o Pet voltou a jogar futebol, aquele Everton Silva entrou na lateral esquerda como ninguém, nunca mais jogou bola no lugar nenhum. Zé Roberto Muito caiu bem. ali naquela meia esquerda, que foi um espetáculo também. Aquele Tudo dava certo, né? Era impressionante. Era realmente aquele título, eu acho que ninguém ia tirar da gente. Tudo dava certo, tudo foi muito bom, Vamos assim. Eu só esperar não quero não, esperar vai, mais vai. 17 anos. Essa espera aí vai ser abreviada. Tati, qual é a sua expectativa aí para esse novo Flamengo que está se anunciando? Você acha que você já falou um pouquinho da gestão, mas com a Patrícia Amorim e também com os esportes olímpicos? Essa austeridade que eles estão pregando é importante para o futebol, mas entra em campo, traz Tô título mesmo. confiante. Eu tô confiante. Eu tô muito confiante. Eu acho que assim, as pessoas, quando eles conseguiram agora a vitória, eu acho que veio muita coisa assim, renasceu na gente muita esperança boa. Voltou aquilo que eu te falei que a gente não tinha. Mas com certeza eles vão errar também. Não vai ser tudo perfeito. Mas eu tenho a esperança de um Flamengo pelo menos sério, assim, competitivo. Eu tenho essa eu tenho essa esperança dentro do meu coração, assim, que o Flamengo vai voltar a ser sério, respeitado, que a gente não estava sendo. E eu acho que eles têm tudo para conseguir fazer um time de futebol
melhor. Eu acho que isso que eles fizeram de ter um teto salarial, não vamos pagar mais do que isso. Se quiser vir jogar no Flamengo, vai ser até isso. Eu achei muito bacana porque os valores que se via antigamente era surreal. O salário de um Wagner Love, que nunca ganhou nada pelo Flamengo. Eu falo que o Wagner Love é um ídolo inventado, porque eu nunca vi Verdade. um Para ídolo mim, que não ele não é ganhou um ídolo. Para a campeonato torcida, eu carioca. sei que ele é ídolo. É, pra torcida ele é ídolo, isso me espantava. Eu falava, gente, então assim, o Bina tem que ter moldura na Gávea, porque ganhou um monte de campeonato carioca, foi muito importante em algumas conquistas, e o Wagner Love não ganhou nada, absolutamente nada Mas pelo sabe qual era Flamengo, o problema do e Wagner tinha um Love? status assim Uma vez eu surreal. escrevi sobre isso. O Wagner Love, ele é responsável por aquilo que ele cativou. O Wagner Love, ele pegou, e eu não estou dizendo que ele é interesseiro por causa disso, não. Não entendo assim. Mas o Wagner Love, quando ele veio para o Flamengo, ele veio no Uhum. momento de alta, quando o Flamengo era campeão. Ele veio no momento de alta, sem ganhar nada. Ele continuou no Flamengo. O Wagner Love, durante um período, ele se esforçava. Às vezes, ele era o único jogador que se esforçava ali no time do Flamengo, que você via ele correndo, que você via que ele estava interessado em alguma coisa, principalmente no início do ano passado. Aí depois ele entrou na mesmice. Então, assim, a torcida teve um ídolo, teve um cara que veio no momento alto do time, foi embora, mas nunca deixou de dar juras de amor ao Flamengo. Quando voltou, voltou fazendo essas juras e com muito esforço. Agora, o grande erro do Wagner Love foi ter apoiado a Patrícia Amorim, porque ele defendeu o indefensável. Ah, é a opinião dele, ok, sem problema nenhum. Tá morrendo, tá sofrendo até hoje por causa da opinião dele. Exatamente, foi um dos grandes erros, apoiar ela no Aham. Flamengo, apoiar ela como deputada, vereadora, né? Ele fez campanha também. E depois que a Chapa Azul ganhou, ele lá da Rússia veio falar da chapa, alguma coisa assim. Eu acho que ele se perdeu um pouco aí. Mas eu Eu gostava dele também também no início. Eu só gostava do acho que ele Wagner não Love tinha também. status Agora, ídolo é outra de coisa. Eu não acho o Flamengo. Bebeto ídolo. Eu não acho o Bebeto ídolo. E isso é uma das minhas Eu também grandes não. brigas aí por redes sociais, porque Mas, sempre. Fábio Luciano, ídolo também. Sempre quando tem uma foto de Fábio Luciano, de Bebeto, ídolo, o meu estômago se revira, gente. O Bebeto, ele foi responsável pela minha primeira tristeza como rubro-negra. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Ah, porque sacanearam ele, porque isso, porque aquilo. Foda-se, dane-se. Pra mim, foi a pior, foi a primeira decepção que eu tive com o Flamengo. Eu nunca vou esquecer isso. Simples assim. Ele foi mercenário, mercenário, ponto. É igual o Fábio Luciano. Eu não confio. Eu não confio. eu também tenho essa opinião do Fábio Luciano. Embora era uma época que a Também não torcida acho que ele estava devia ter ido. carente demais, querendo. Aí vem Eu uma acho que isso pessoa, conta, bate no peito e é nós vamos muita conseguir, carência. faz 5, 6 jogos seguidos. 5, 6 jogos bons, é ídolo. E por aí vai. Pra mim não é assim. Pra mim, né? Eu acho que tem que ter história. Tem que ter título, principalmente, tem que ter identificação. Eu acho que esse negócio de bater no peito. É difícil o jogador vir pro Flamengo e não falar que era Flamengo desde criança. Isso, Também acho que não. eu acho que isso não é Tatita, vamos tudo. encerrar? Vamos, Vamos? que exemplifique ou que fala da sua relação com o Flamengo. Uma frase só. Difícil, hein? Mas vamos lá. Mas eu acho que o Flamengo é meu estado de espírito, assim, é uma frase que eu costumo levar, porque ele diz muito Ué, sobre como vai ser meu humor, como vai ser meu dia. Ele, se eu estou triste, tem o jogo do Flamengo e ganha, já melhora muito. E é isso. O Flamengo hoje tem uma grande influência na minha show vida. de bola, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Primeiro Penta, agradece muito a sua gentileza de sempre, estar curtindo.
de sempre estar comentando, de sempre estar lendo o blog. Muito obrigada. De nada, eu sou fã, você sabe disso. Eu tenho um carinho muito grande pelo primeiro evento por Ué, mas você. será que na E próxima sempre que vez a gente precisar é só consegue chamar. ajeitar a câmera para as duas aparecerem? Ué! Um beijo, Tati. Obrigada, querida. Oi! Beijo, Acabou! tchau. Acabou! A música tema do dia de pós. Consegui! Acabou! Eu morri de rir quando você colocou isso.